Bom, pessoal, hoje, dia 3 de abril, né? O primeiro pregão do mês de abril, né? Iniciando o segundo trimestre do ano, né? Eu não fiz o vídeo na sexta-feira, né? Com análise semanal, mas eu vou falar aqui de forma breve, né? Para poder dar início às operações de hoje, né? Foi um dia, vou dizer, difícil, né? A não ser que tenha procurado operações contra a tendência, mas não foi tão direcional, certo? Operações um pouco mais curtas. Porém, já adianto, errei hoje, mais uma vez na condução. Acordei um pouco. Não acordei tarde, mas enfim, tem algumas outras coisas que tem que ser resolvidas. E eu não gosto quando eu fico com pressa, né? Para fazer operações. Eu prefiro esperar e deixar o mercado me dar a oportunidade. Eu entre, deixo o stop, a entrada. E tenha tempo para deixar o mercado correr, né? A gente faz uma entrada e fica nessa pressa precisando sair. Eu não gosto de deixar a operação aberta, né? Aí vai que a gente protege cedo demais. Foi o que aconteceu comigo hoje. Mas, né, seguimos aqui. Vamos começar no diário, beleza? Pelo dólar, ó, o que acontece? Dá pra ver aqui? Vai. Ó, o dólar, bem esticado no diário, certo? Na sexta-feira ele veio, né? Fechou abaixo dessa retração de 7.640, dessa pernada de alta aqui, né? Mas vocês concordam comigo que o mercado, que o dólar está esticado? Olha onde tá a média de novo, né? Estou falando do diário. Chegou aqui numa região importante, né? Do 5,108. Conseguiu fechar abaixo, né? Minha expectativa hoje, até mencionei quando estava fazendo minhas marcações, eu queria fazer o quê? Eu queria comprar dólar, certo? E vender índice. Por que índice? Porque o índice veio fazer uma correção, né? Veio trocar polaridade aqui nessa região de mínimo semanal, certo? Com média móvel de 20 e deixou esse candle de ignição na sexta-feira, né? Então hoje eu queria pegar uma oportunidade, pelo menos até os 50%. Só aumentar aqui o tamanho para vocês verem que, ó, o mercado veio exatamente onde? Nessa pernada de alta, o mercado veio buscar hoje a retração de 50% e depois deu uma devolvida no movimento, certo? Então mesmo que a gente tivesse pego, supor, o rompimento de sexta, o mercado chegou a pagar 730 pontos até a retração de 50, certo? Mas óbvio que eu não opero no diário, mas são regiões, né? Eu sempre levo em consideração, né? Olhando o semanal, vou mudar aqui para o Ibov. Ó, o Ibov também, mencionei, né, ele concluiu essa volta em V. Porém, na sexta-feira ele devolveu todo o candle de alta da quinta, né? Com a possibilidade de fazer uma correção desse movimento, como corrigiu hoje, né? E ou dar continuidade desse movimento, né? Seguindo a média móvel de 20, certo? Ou ele vai vir corrigir até 50% e buscar uma correção de todo esse movimento macro, buscando talvez essa média móvel de 50. Não sei se vocês se recordam, mas nesse dia aqui, dessa barra elefante, eu falei que o que não me agradava muito para comprar dólar nessa região seria essa média móvel de 200 exponencial que já estava abaixo da aritmética, né? E olha o que aconteceu depois. O mercado perdeu essa barra, perdeu essa retração no 61, simplesmente veio embora, né? É o que a gente queria. Perdeu o 61, vem buscar a mínima, né? E ele perdeu essa mínima. É uma retração de 61 desse movimento, temos essa confluência. E perdeu agora o 7.640 dessa região. Caso o ideal é que ele dê uma corrigida, certo? Mas caso ele queira, ele tem alvo, terceiro alvo que é confluência no 5,20. Terceiro alvo, né, desse pivô de baixo, mais o fundo, né, de toda essa região aqui, de toda essa queda aqui, beleza? Caso ele queira corrigir, ó, eu não sei se eu coloquei o Fibo aqui. Caso ele queira corrigir, né, já deixou um candle positivo depois de inúmeros candles negativos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 candles negativos para ele vir deixar um positivo hoje, né? Então, fechou acima da mínima do dia anterior. Não foi um candle interessante, observem. Um baixo volume, certo? Então, vou deixar esse fio já traçado, né?
caso ele queira corrigir. Ó, de onde ele está agora, do fechamento até a primeira retração com média de 9 são 80 pontos, certo? Já buscou essa região. Então temos a possibilidade dele vir trocar polaridade nessa retração do 61. Ele já fez um teste aqui, né? Na quinta-feira, foi um dia bem volátil, ele subiu bastante, veio trocar polaridade nessa região e depois devolveu o movimento, certo? Mas o preço está bastante esticado. No semanal, né? Ó, no semanal temos uma briga nessa região de suporte do Ibov, certo? O mercado chegou a testar a média de 9, sentiu a região, né? E a princípio está indicando uma possível correção um pouco mais profunda. Não conseguiu vencer ainda essa região de mínimos aqui, né? Essa é uma região de forte briga entre essas duas linhas vermelhas aqui, beleza? Porque aqui a retração de 7640 de todo esse movimento de alta, certo? E é o suporte aqui de novembro de 2021. Essa região de mínimo onde ele fez fundo duplo e buscou lá a região do 121 mil, né? Dessa região que ele se encontra foi a região já que por 3 vezes o mercado veio buscar e subiu 20%, né? Falando em pontos, 121.500 subiu praticamente 21 mil pontos, né? Dessa região que ele se encontra. Observe que ele veio buscar essa região de liquidez aqui, né? Vamos ver se esse pivôzão do semanal vai se concretizar e ele vai derreter e buscar nessa região do 95 mil. E o dólar, né, também se encontra em uma região de mínimos. Essa é uma região delicada, ó. É uma região que era suporte, agora está, que era resistência, agora está servindo de suporte no semanal, né? A gente tem um dólar brigado nessa região, né, indefinido na maior parte do tempo. Já um índice, né, bem tendencioso para baixo, certo? Então aqui a gente tem a possibilidade desse dólar vir buscar essa região novamente no 5,15, que é justamente o terceiro alvo. Olha aqui candle no semanal. Olha esse candle baixista. Ele devolveu todas essas barras aqui em uma única semana. O mercado chegou a cair, ó, quase 200 pontos. Considerando o dia de hoje, ó, vamos considerar a mínima de hoje, o mercado caiu 223 pontos, né? Tá esticado, tá esticado. Mas ele pode vir buscar essa região aqui, né? Assim como isso, pode vir buscar essa média móvel de 20, beleza? Voltando agora para as operações intraday, para a gente não perder muito tempo. Foi um dia um pouco, como já mencionado, chatinho, né? Mas, ó, só para deixar claro minhas marcações, o dólar tem essa retração macro, essa pontilhadazinha aqui, certo? E tem a retração semanal, tanto do dólar quanto do índice. Essa retração é roxa, como vocês já sabem, quem acompanha, é uma retração intermediária, né? Então tem essa retração do dólar, que pega nessa outra semana aqui, todo esse movimento de baixo, e o índice pegando todo esse movimento de alta, que foi onde ele veio corrigir os 50%, beleza? Vamos começar no dólar. O que eu fiz no dólar hoje? É onde eu errei. Ó, o dólar já abriu aqui, fabuloso 4, né? Perdendo a região de mínima, né? Eu esperei que formalizasse um trap, né? Uma armadilha de mínima prévia, certo? Porém, o mercado já entregou no primeiro candle pancada para baixo. Então, eu trabalhei com os seguintes alvos. Peguei essa máxima com essa mínima, né, do dia anterior, e o mercado buscou o primeiro alvo. Não queria trabalhar na ponta vendedora, né? Um gap não tão grande, só 10 pontos, certo? Mas não me senti confortável em trabalhar na ponta vendedora nessa região, certo? Então, o que acontece? O mercado crava o primeiro alvo, bem esticado no 60, como a gente já viu no diário, e eu queria trabalhar na ponta compradora. O mercado vem e deixa essa primeira barra positiva, engolfando a barra anterior, fechando acima da VWAP. Comprei aqui, top aqui. Top de quantos pontos, Luan? 8,5 pontos. O mercado fica brigando aqui, ó, nessa região, mostrando bastante rejeição nessa região de mínimas, beleza? Chega a andar praticamente 5 pontos. É o que eu faço, com pressa. Venho, quando o mercado deixa esse doji aqui, eu trago meu stop para cá. O que o mercado faz, né? O mercado vem, me tira
deixa outro candle de gatilho, não faça a reentrada, o mercado vai fechar gap e buscar a região do ajuste. Acompanhe todas essas médias. A Luan, é uma compra agressiva? É uma compra agressiva. Stop estava barato, não, stop caro, 8,5 pontos, beleza? Mas falhei em proteger a operação cedo demais, beleza? A Luan, para alvos, ó, meu alvo dessa operação, eu tinha o 61 do Fibogap, né? Era um alvo que pagaria praticamente 1 para 1 do risco, mas eu queria trabalhar com a projeção desse pivôzinho de alta. Ó, eu fui lá, cravou todos os alvos. Na minha entrada, como essa região ainda não existia, então o alvo projetado, ó, o alvo projetado seria esse, beleza? E aqui, ó, né? Então o mercado foi até o ajuste, ele pagou 27 pontos. A gente trabalhando com stop de 8,5 pontos, seria o que? 17, 3 para 1 do risco. Exatamente, 3 para 1 do risco. Beleza? Então o mercado consegue romper essa região, né? Deixa esse candle. Se esse candle era agressivo, esse aqui, meu amigo, esse aqui é perfeito. Que esse aqui era uma barra negativa, o DI pesou, o dólar veio, não conseguiu fechar abaixo, já viu, né? Até essa barrinha, né? Um stop um pouco arriscado, mas é válido também um stopzinho abaixo dessa barrinha de 4 pontos, né? E o mercado consegue romper essa barrinha, é a que vira 9 para cima, né? É a seguinte função dessa. O mercado vai buscar a média móvel de 20, volta, troca a polaridade, tá? Está em amarelinho aqui e deixa uma barra de retomada, né? Quem é mais ousado até poderia pegar uma compra aqui, mas eu não achei tão interessante comprar nessa região, né? Na cara da 20 contra esse gap, beleza? Então o mercado segue subindo, mas não de uma forma que a gente vê claramente que está com força, né? Bem brigado, porque também está rompendo todo o conjunto de médias. Mas outro entrada interessante pelos 5 minutos se deu aqui nessa barra, nessa correção até a média móvel de 9, né? Até então a 20 não tinha virado para cima, certo? A 20 continuava descendente e após esse pullback a média móvel de 20 começa a se inclinar, né? Um stop de 7 pontos, 6,5 pontos para buscar, né, essa região do ajuste com o alvo do dia anterior, que tinha alguma confluência com o segundo alvo desse micro pivôzinho de baixo, né? Tô falando de um stop de 6,5 pontos para um alvo de 10 pontos. O risco de retorno não é tão interessante, né? Porém, é uma entrada válida, beleza? Ó, e o que foi que eu fiz? Depois que o mercado veio buscar esse primeiro alvo, eu peguei a máxima de ontem, de sexta, perdão, com a mínima de hoje, né? Para buscar quem? Essa retração de 61,8. O mercado chegou na região de 50, uma região de resistência, uma região forte. O mercado sentiu essa região e iniciou o processo corretivo, né? É aí que entra a melhor parte do dia, né? Ó, a gente pega a máxima do dia até então com a mínima, beleza? Quando a gente está trabalhando com um movimento que está bem esticado, eu gosto de sair na região de 50%, mas no dólar especificamente a retração de 61,8. Então aqui o mercado faz essa falha de rompimento de máximo e deixa esses dois candles gatilhos aqui. Não estava no mercado na hora, como disse, precisei sair, né, da frente da tela. Não estava na hora, porém, quando eu vim, o mercado tinha deixado a VWAP com a retração do 61 e tinha deixado esse lindo candle de retomada, né? Então esse candlezinho aqui, um candle que me proporcionou uma nova venda. Só que eu peguei pelos 2 minutos, ó. Aquele pivôzinho lá que a gente viu, que virou a média de 20, foi esse candlezinho aqui. Pelos 2 minutos ficou mais interessante, ó. Pagou 13 pontos para um risco de 3, né? Por isso eu gosto de 2 minutos. Mas, ó, aquele candle de retomada baixista, ele é esse padrãozinho aqui. É um candle de retomada? É. E o que esse candle está fazendo? Ó, o importante é observar a formação do candle, por isso eu gosto de acompanhar o mercado, né, em tempo real, não deixar uma ordem em uma região e sair de pé. Eu gosto de observar a formação do candle. Então esse candle, ele está fazendo o quê? Um pullback de pós-rompimento nessa média móvel de 50,
mais linha d'água, mais uma troca de polaridade, né? Está testando novamente essa região aqui. Ó, está testando novamente essa região aqui. Então, o mercado faz tem essa falha de fundo, deixa até os 2 minutos uma derivazinha, ó. Uma derivazinha, né? Por que uma deriva? Porque aqui é, não se encaixa com uma deriva, deixa eu... Não. Aqui é uma bandeira de alta. É uma bandeira de alta. Porém, ela frustra o movimento altista, né? Mesmo até deixando uma força compradora, mas ela rompe na direção oposta, certo? A bandeira aqui, no caso, teria que ser a deriva, perdão, teria que ser uma bandeira de baixa, é uma tendência de alta. Isso se encaixaria com uma deriva. Enfim, então eu vendi exatamente aqui o stop de 6,5 pontos para buscar quem? Para buscar essa retração de 7.640. Mas o que acontece? Mais uma vez, também tinha os alvos desse pivotinho de baixo, né? Tinha esse primeiro alvo aqui embaixo, o mercado não foi buscar. Mas o mercado anda ao meu favor 8 pontos. É mais do que o risco. Falei, não podia ficar na frente da tela, né? Tava de saída. Falei, não, vou proteger aqui. Só que o mercado volta, faz um novo teste nessa VWAP e entrega esse movimento, né? Mais uma vez, proteger a operação e sair. Por quê? Porque não tinha nenhum argumento técnico que me fizesse mover esse stop, né? Foi um stop plenamente financeiro e emocional, né? Eu fiquei com medo, mesmo em todo esse contexto que eu tô falando pra vocês. Eu enxerguei, vi, lindo, vendi. Não pensei, vendi, deu meu trade system, tá dentro do meu plano, vendi, stop barato, né? Buscando aqui a priori 2 para 1 do risco. Seria aqui nesse primeiro alvo, ó. Pagaria 13 pontos, 6,5 pontos. Porém, o mercado vem e me tira e eu fico só olhando o movimento. Chegou a pagar 11,5 pontos, né? Óbvio que sabendo que tem essa retração de 7.640, que é esse suporte do dia aqui, né? A priori, essa região bem brigada aqui, eu talvez teria até saído total aqui nessa região, né? Acabei saindo no zero. Ó, aquela venda foi aqui, né? O mercado veio aqui, a retração de 7.640 não cumpriu alvos. Aí o pregão aqui praticamente acabou. O dólar ficou lateral, né? Mas ele deixa aqui ainda um 1, 2, 3 de compra. 1, 2, 3 de compra nessa região, certo? Se não me engano aqui, tem divergência. A gente tem, né, um dos ascendentes, certo? Deixa um fundinho mais alto aqui, né? Caracteriza uma correção desse movimento de baixa, perdão, desse movimento de alta. Então seria válido também trabalhar com a compra nessa região, buscando quem? O máximo do dia, né? Um movimento medido. Impulsão, correção, impulsão. Porém, o que a gente tem que levar em consideração é que o dólar está numa trap zone, né? Entre a média móvel de 20 e a média móvel de 200, beleza? Então o mercado fica brigando nessa região. Quem comprou aqui nesse 1, 2, 3 ficou preso nessa operação, caso tivesse o alvo na máxima do dia. Mas o mercado, perto do final do pregão, vem buscar a máxima, até chega até a violar, mas não consegue fechar acima dessa média móvel de 200. Questão interessante aqui é que essa média móvel de 200 exponencial já está acima da aritmética, beleza? Ó. Outra entrada, talvez fosse bem interessante, seria a compra nessa região aqui, porque o mercado está indo, né, de forma lenta nessa briga. Só que aqui as médias já estão alinhadas, né? A 9, a 20 e a 200. Seria uma compra bem agressiva, né? Tem um volume, certo? Caracteriza o que, querendo ou não, é um argumento para nossa entrada, né? Um stopzinho de 5 pontos, buscando até essa 200 aqui, pagaria praticamente 2 para 1 do risco, certo? A gente até poderia trabalhar, né, com as retrações desse movimento de baixo aqui, né? O dólar chegou a taxar 7.640, voltou, não teve força, né? Quanto a lateral, eu não gosto de colocar fio, mas vamos ver aqui nesse movimento. Ó, esse candlezinho aqui foi na retração de 50, mais 61, mais VWAP, né?
Regiãozinha interessante, deixou mais um 2, 3 de compra. Até deixou uma bandeirinha de alta aqui. E foi testar essa 200. Quem segurou, né, o rompimento dessa 200, o mercado pagou 18 pontos ainda. Mas não seria o ideal a gente pegar essa 200, né? O dólar já estava bem amarrado aqui. Beleza? Então, o dólar foi isso, né? Para amanhã, eu vou continuar com essa retração de sexta e de hoje, né? Desse último movimento de baixo. Sei que o ideal seria pegar todo esse movimento aqui, ó. Tá vendo que a média de móvel de 200 tá se vindo como um canalzinho de baixo aqui, ó. Canalzinho de baixo, né? Mas não vou colocar essa retração ainda. Eu acho que eu coloquei um no 15. Olha, tá aqui, ó. Tá aqui. Perfeito. Só ajeitar essa mínima. Ó. É todo esse movimento de baixa. Certo? Seria o ideal. Peguei só esses últimos 2 dias que ele está brincando nessa retração de 50. Mas o ideal seria que ele viesse pelo menos nessa 38 aqui. 50 semanal, né? Mas enfim. Para amanhã. Vou deixar essa retração aqui. Aqui nesse cenário eu posso deixar ela em púrpura, né? Para não ficar muito poluído o gráfico. E vou colocar a retração de hoje. Não que vai servir de muita coisa, né? O dólar Zone, mas a gente ver onde ele vai fazer a sua abertura. O diário a gente já viu como está bem esticado. E o índice eu fiz hoje umas operações, mas também foi de forma precoce e contra o movimento vigente, né? Ó, o índice vem dessa pernada de baixo, né? E já está corrigindo toda essa pernada de alta. Porém, chegou na primeira retração e, né, como eu mencionei, queria que ele viesse buscar essa retração de 50. Aí o que foi que ele fez hoje? Abriu com um leve gap de alta, né? Na cara de uma resistência, certo? As médias estavam todas descendentes, né? Seguindo o movimento aqui, 200 aqui, ancorando o movimento, né? Não pensei em comprar em nenhum momento aqui. Na abertura do à vista, ele deixa essa barra linda. Essa barra, olha, linda, 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 linda. Stop pelo 5, 300 pontos. Pelo 2, no índice eu hesito. É impressionante. Estou acostumado com o dólar que no índice eu hesito, né? Tô me policiando para evitar, porque ele deixou essa pancada e pelos 2, logo em seguida dessa barra elefante, né? Ele deixou essa retomada. Um stopzinho na própria barra, 200 pontos, certo? Um gatilho, e se isso é no dólar, faz com as médias alinhadas assim, com os 2 pés. Stop bem baratinho. Stop, ó, um contrato aqui, ó. Um contrato aqui, ó. 30 reais. 30 reais. O mercado foi em linha reta. Em linha reta. Linha reta. A entrada. Tá, 900 pontos. 900 pontos é 180 reais. A gente tá falando de um risco de 30. Né? Quando é que você vai ver isso no índice? Né? Mas tem que ter uma filtragem, né? Tem que ter uma região. E ainda pelo 5 ele deixou os doji. Mas não me senti confiante em vender aqui por conta dessa linha d'água. Mas o que eu não levei em consideração, a região. Na hora não lembrei de 50, não viu 50%, né? E as médias alinharam, elas afunilaram aqui, ó. Aí a 20 passou para baixo da 50 e a 9 veio ancorando o movimento. Beleza? Então não peguei essa venda. Até tentei uma comprinha aqui com uma falha, mas stop tá aí no zero, beleza? O mercado vem, não chegou a buscar o primeiro alvo. Tem a retração de 61 semanal mais mínimo do dia anterior, né? O mercado volta para tocar a polaridade, deixa esse gatilho de venda, certo? Seria uma venda bem interessante aqui, né? Acho que foi aqui que eu tentei pegar um pullback oculto também, para buscar não, porque de forma precoce eu tava, como sempre, eu tava vendo a região, só que quando eu fiz a entrada de eita, na cara da troca de polaridade, eu disse, não tem o que fazer, stopzinho de 80 pontos, né? Não, deixa. Aí por isso também saí e não fiz essa venda aqui. Essa venda foi linda, porque aqui, imagina a quantidade de stop que tem aqui nessa região que o pessoal comprou essa barra. Essa barra foi na abertura do americano. O mercado deixa um stop de 200 e vai buscar agora sim a retração de 50, pagando 460 pontos.
né? Vem, testa a região de 50, faz o novo pullback, deixa aqui no gatilho, né? Um pullback na média móvel de novo. As médias estão próximas, certo? Seguindo o movimento vigente. E entrega mais 440 pontos. Então, nesses dois movimentos curtos, a gente já tem 900 pontos. Caso não tivesse participado desse aqui. Nessa região, aqui sim, seria a região ideal para a gente trabalhar na compra. O mercado já vem bem, o preço já vem bem esticado. Retração de 50%. Segundo alvo do Fibogap, beleza? Segundo alvo do Fibogap. Deixa esse padrão duas torres, né? Uma compra bem agressiva nessa região. Top 250 pontos, 220. Buscando quem? Nesse caso, ó, eu vou deixar. Essa aqui é a mínima do dia anterior, eu vou apagar. E vou colocar só a retração do dia. Máximas e mínimas. Como mencionei, no índice, dólar eu busco 61, no índice eu buscaria, no mínimo, essa primeira retração de 38.2, que é uma região de troca de polaridade, ó, de mínima semanal, beleza? Top 250, para lá, pagaria 400. O ideal seria buscar essa região de 50%, pagaria 2 para 1 do risco. Mas tínhamos um conjunto de médias, né? E essa VWAP aqui. Depois o mercado, né, fica preso nessa região, tentando romper essa região de mínima semanal. No final do pregão, ó, as médias se alinham e deixa esse candlezinho gatilho aqui. Quem ficou até o final do pregão, queria ser comprador de índice, né? Pegou essa oportunidadezinha com o stop de 150 pontos. O mercado entregou ainda 450 pontos, né? Entradazinha bem atrativa, pagando 3 para 1 do risco, beleza? Só que teria que estar, né, acompanhando o mercado, ó, 4 da tarde. Realmente teve um aumento de volume e o mercado fechou na retração de 61.8 mais a linha d'água do dia anterior, certo? Como a gente viu, o Ibov tem a possibilidade de corrigir um pouco mais ou iniciar uma continuidade do movimento, porque ele já testou a retração 38, né? E com a média móvel de 20 no diário, beleza? Para amanhã já está aqui essa retração. Tenho a retração de todo esse movimento de alta aqui, ó. Essa retração, deixa eu botar no 60 que fica mais didático, ó. Retração de todo esse movimento de alta. Hoje ele se encontra retração de 50%. Já perdeu a média móvel de 50, né? Vamos ver se amanhã ele vem trocar polaridade com essa 20 e vem buscar essa retração de 61.8 aqui abaixo, beleza? Essa retração de 50, ó, é uma região muito forte, certo? Segurou o preço várias vezes, sempre que ele rompe ele volta para fazer um pullback, né? Mas essa primeira barra de 60 ficou bem feia pra gente pensar em comprar amanhã, mas com essa 20 dessa forma aqui, beleza? Caso o índice venha corrigir, se as confluências estiverem bem, a gente vai fazer uma compra no dolinho, caso ele se mantenha acima da 200 dos 5 minutos, beleza? Mais uma vez, queria ser comprador de dólar amanhã, mas ele pode cair muito mais ainda. A gente viu que tem lá no 5,20. Então, de onde ele está aqui, ele tem ainda 60 pontos para baixo, beleza? Então, o diário de hoje foi esse.